Suave, aqui quem fala é o Vinícius e sejam todos muito bem-vindos ao Space Fiction. E bom, hoje eu vou estar trazendo aqui a tier list definitiva da DC, da mesma forma que eu fiz da Marvel, só que dessa vez eu me preparei um pouco mais, né? E eu tive que escolher manualmente cada personagem que estava aqui nessa tier list. Então, esses são os personagens: Adão Negro, Aço, Apocalipse, Apollo, Aquaman, Atrocitus, Besouro Azul, Bizarro, Castor de Marte, Capitão Átomo, Cyborg, Darkseid, Detonador, Erradicador, Estelar, Etrigan, o Flash Barry Allen, o Flash Jay Garrick, o Flash Reverso e o Flash Wally West, o Gladiador Dourado, a Calice ou Grail, a filha do Darkseid, o Hell, o Kid Flash dos Novos 52, os Lanternas são o Hal, a Jessica, o John e o Kyle, e além disso tem o Lobo, a Máxima, a Mera, a Miss March, a Cassandra Sandsmark, o Monel, o Mongo, a Mulher Maravilha, o Orion, a Poderosa, a Ravena, o Rogol Zahar, o Shazam, o Senhor Destino, o Super Cyborg, o Superboy John Kent e o Superboy Connor Kent, a Supergirl, o Superman chinês, o Kenan Kong, o Superman e o Zod. Então, chega de enrolação, eu vou fazer já o seguinte. Eu vou falar de grupos de personagens para poupar um pouco do tempo, que era uma coisa que eu tinha feito um teste antes e deu 47 minutos de vídeo. É simplesmente insustentável. Então o que eu vou fazer? Vou falar de lanternas todos de uma vez. Então, vamos jogar todos os lanternas aqui para cima e aí eu vou organizar eles certinho depois. Cadê o Atrocitus também? Ele faz parte. Bom, para começar, o Hal Jordan vai para top tier, porque ele é claramente o Lanterna Verde mais poderoso que tem. Ele efetivamente consegue enfrentar seres no nível de entidades cósmicas, desde, é claro, de que o Hal esteja no ápice da força de vontade dele. E uma questão muito interessante sobre o Hal é que ele já conseguiu derrotar até mesmo o Krona, upado pelo espectro emocional, mas não só de uma tropa, e sim de várias. Então o Hal é simplesmente absurdo, e não à toa que quando a tropa precisa de alguém que consiga conter uma explosão de capacidade universal, algo que iria comprimir toda a matéria do universo, quem eles mandam é o Hal. E eles liberam poder suficiente da bateria central para o Hal fazer esse tipo de coisa. Mas, como eu disse, mesmo sem ele ter essa, digamos, liberação da energia dos Guardiões, ele ainda consegue fazer umas coisas muito absurdas, como por exemplo derrotar o Sinestro, upado pelo medo do universo inteiro em 1000%. Então, meu amigo, o Hal é simplesmente bizarro. Atrás dele vai vir o Kyle, porque assim, o Kyle, ele consegue enfrentar até mesmo a entidade Ion, que é a entidade da força de vontade, e ele também consegue enfrentar o Parallax. De uma forma geral, o Kyle, ele é o segundo lanterna mais poderoso, e não tem muito o que dizer além disso não. Mas abaixo deles tem o Joe Stewart, que eu vou colocar aqui como mediano. Na verdade, eu acho que eu vou colocar o Hal nos God Tiers, o Kyle no top e o Joe no mediano. Por um motivo muito específico. O John, ele é mediano porque ele não tem nada que destoe dos outros lanternas. Basicamente, ele já conseguiu resistir a uma explosão que levou um sistema solar inteiro, que no caso foi uma explosão de uma estrela e tal, e ele resistiu sem tantos problemas, ele não saiu com muitos ferimentos. E no geral, qualquer lanterna é capaz de fazer esse tipo de coisa, como entrar em buraco negro, recriar sistemas solares, que inclusive é algo que o próprio John já fez, recriar um sistema solar usando a força de vontade dele, mas durou pouco tempo. Mas como eu disse, no geral ele não destoa tanto. Agora, o Atrocitus e a Jessica. A Jessica vai ficar atrás do John, que ela é mais fraca, mas o Atrocitus eu vou colocar ele na frente por um motivo muito específico. Seria até argumentado que ele seria top tier, mas o motivo que eu vou colocar o Atrocitus aqui nos medianos é que ele não tem nenhum feito concreto que seja muito absurdo. Então, por exemplo, você não vai ver ele, sei lá, destruir uma galáxia, um universo, esse tipo de coisa. Ele vai lutar contra outros lanternas, e por causa disso eu acho meio difícil colocar ele acima nessa lista. Mas uma coisa interessante, lanternas mais fracos do que ele, da Tropa Vermelha, já conseguiram nocautear o John Stewart com um ataque só. Então não tem muito o que dizer não, o Atrocitus realmente está acima do John. Agora, nós vamos falar dos velocistas também, tudo de uma vez. Vou pegar todos, volta aqui, coloca todos os velocistas aqui juntos e vamos lá. Começando pelo Barry Allen. O Barry Allen vou colocar aqui em God Tiers e o Wally também. Por um motivo muito específico, os dois compartilham. Eles basicamente têm feitos em escala multiversal. Não é uma coisa muito incomum você ver o Barry, por exemplo, rasgando o tecido do multiverso. O Wally também faz esse tipo de coisa. E durante a Guerra dos Flashes, que é o arco onde eles têm aquela corrida deles e tal, por mais que na época o multiverso tivesse instável, então o feito deles afetarem várias camadas do multiverso é uma coisa mais fácil do que deveria ser.
Mas ainda assim, cara, é um feito de escala multiversal em uma magnitude simplesmente bizarra. Não tem muito o que você dizer em relação a isso. Junto deles, eu vou trazer o Flash Reverso, no caso o Tawny, porque o Tawny ele é basicamente rival dele. Tem muito segredo, não, conceitualmente é pra eles terem níveis próximos, então não tem muito o que falar. Agora, abaixo da média eu vou colocar o Jay e o Wally, o Wallace West, dos 952, porque basicamente eles são mais lentos do que os Flashes principais, e no geral eles não têm feitos muito grandiosos. E eu digo isso porque, por exemplo, o Jay, ele em diversos momentos é estabelecido como no máximo chegando na velocidade da luz. E felizmente nós temos um parâmetro para esse tipo de coisa, porque o Wally West, quando correu na velocidade da luz, ele citou que basicamente um soco nessa velocidade é o equivalente a uma massa de uma estrela anã branca. Então, qualquer velocista que correr mais ou menos nessa velocidade vai ter esse tipo de potência nos socos dele. E no geral, mesmo que não seja na própria velocidade da luz, em meia velocidade da luz os caras conseguem chutar com a massa de corpos celestes, como planetas e luas. Então, no geral, eles são abaixo da média, porque, como eu disse, qualquer lanterna verde tanque entrar dentro de buraco negro, explosão de estrela, esse tipo de coisa. Então, eles são abaixo da média porque o ápice deles é abaixo do nível mais casual de uma lanterna. Então é isso. Cara, vamos falar agora do Adão Negro e do Shazam. O Shazam e o Adão Negro vão estar mais acima do que os lanternas normais. No geral, não tem muito segredo em relação a isso. Mas uma coisa interessante, o Shazam, ele vai entrar aqui como... Não, eu vou manter ele aqui em top tier, porque o Shazam não é bem representado já faz um tempinho. O Shazam ele vai ficar acima do Kyle e também do Adão Negro por um motivo muito específico. Primeiro, em relação ao Adão Negro. O Shazam efetivamente é superior ao TF Adam. Não tem muito que você debater em relação a isso, porque o único motivo que o TF conseguiu lutar contra o Billy é o fato do Billy limitar o poder do campeão. Mas, basicamente, o Billy já conseguiu tremer o universo lutando contra o Lobo, ele já quase destruiu o Olimpo só na liberação de poder enquanto ele se transformava. Então, cara, é simplesmente bizarro o nível de poder do Shazam. Inclusive, agora que eu lembrei desse feito do Olimpo, dá pra colocar ele acima também. O Olimpo, ele é uma camada dimensional superior ao multiverso. Então, basicamente, qualquer coisa dentro do Olimpo é superior às coisas dentro do multiverso. E quando eu falo multiverso, eu não tô falando de tudo dentro do multiverso. Então, tipo, todas as camadas. Não, eu tô falando única e exclusivamente do Planetário dos Mundos, que é onde fica cada universo. Então, a Terra 1, 2, 3, 54 e, basicamente, uma infinidade de universos. Mas eu não tô falando de coisa acima, como por exemplo a Esfera dos Deuses, que é onde ficou ali, beleza? E o Adão Negro, não tem muito o que você dizer em relação a ele. O maior feito dele que eu me lembro é um feito de escala, onde ele junto com o próprio Shazam conseguiu enfrentar e derrotar o Superboy Prime. Mas, no geral, cara, o Adão Negro não tem muitos feitos concretos. Basicamente, feito concreto ele não tem nenhum. Você vai ver ele lutando contra personagens muito fortes, né? Como eu disse, o maior feito dele que eu me lembro é esse contra o Superboy Prime. Mas, cara, feito por escala, o Kyle também estaria nessa mesma situação, porque ele já conseguiu enfrentar o Ion e o Parallax, que basicamente são personagens do nível do Superboy Prime. Então não tem muito o que dizer em relação a isso. Mas só deixando claro, eles dois são abaixo, tá? Só que eles conseguem enfrentar. O próximo é o Aço, e cara, o Aço ele é mediano, e eu vou deixar ele abaixo dos Lanternas, porque basicamente o Aço ele é um peso pesado no nível de um kryptoniano padrão, mas os Lanternas no geral eles têm como superar um kryptoniano padrão. Isso é uma coisa que dá pra ver em diversos arcos e tal, mas eles não conseguem superar os principais, tipo Superman, Supergirl, Superboy, etc. Mas eles conseguem superar os kryptonianos medianos. Então, tipo, qualquer kryptoniano figurante que aparecer é mais fraco do que eles. E no geral, o Aço ele é um membro da Superfamília, então vez ou outra ele vai enfrentar algum vilão do Superman. E eu vou estar deixando aí na tela alguns feitos em relação a isso, mas eu não lembro de nada em específico que seja muito grandioso. Ele já enfrentou um clone do Apocalipse, no máximo que daria pra fazer seria deixar ele acima da Jessica, e é isso que eu vou fazer. Mas eu não vejo ele acima do John e nem do Atrocitus. Agora o Apoca, vamos já botar aqui o Apoca no top tiers tranquilamente por um motivo muito específico. O Apocalipse surra qualquer membro da Liga da Justiça que não for o Superman. Não tem segredo em relação a isso. Qualquer HQ que o Apocalipse aparecer,
o Superman vai ser o único que vai conseguir se manter de igual para igual com ele. E vez ou outra, algum outro personagem, tipo a Mulher Maravilha, consegue segurar. Mas, no geral, via de regra, o Apocalipse vai passar o trator em cima de qualquer membro da Liga. Eu vou colocar ele aqui nos God Tiers também, mas eu vou deixar ele abaixo do Shazam. Eu vou deixar ele abaixo do Shazam. Porque o maior feito que eu me lembro do Apocalipse foi quando ele conseguiu abrir um buraco dentro da Zona Fantasma. Que é basicamente uma situação parecida com o Olímpio, lá que o Shazam tremeu e quase destruiu, porque basicamente a Zona Fantasma também fica na esfera do Deus. Então é uma dimensão muito maior do que um universo, é um bagulho simplesmente bizarro que ele conseguiu fazer. Mas no geral o Apocalipse não passa muito disso, a representação média dele é superior à representação média da maioria dos personagens dessa tier list, mas em ápice, que é o que eu vou considerar aqui nesse caso, todos esses personagens que estão na frente dele no ápice realmente são superiores a ele. Tem representações de feitos mais extremos, maiores do que o do Apocalipse. Porque o Apocalipse tem aquele mesmo problema do Adão Negro, ele depende bastante de escala com outros personagens, normalmente kryptonianos, e você não consegue escalar ele ao Superman porque ele enfrenta o Superman nerfado toda vez. Porque é isso que acontece sempre que o Apocalipse luta contra o Superman. O Clark se nerfa subconscientemente porque ele tem medo de morrer de novo. E na primeira luta era um Superman ultra nerfado antes dele evoluir. Mas enfim, daqui a pouco vai aparecer na lista o Darkseid e o Apocalipse tem esse mesmo negócio. Vai falar, mas ele lutou e venceu o Darkseid. Ele enfrentou um Darkseid muito mais fraco do que o Darkseid é atualmente. Porque na época o Darkseid estava fragmentado, não era nem a forma original dele ainda. E mesmo ali, o Apocalipse ainda tinha um bônus, por assim dizer, porque ele foi para a esfera dos deuses e ele foi redimensionado para estar do mesmo tamanho. Basicamente, se o Apocalipse não fosse redimensionado para estar na esfera dos deuses e por consequência aumentasse a massa dele, o Apocalipse seria do tamanho de um pontinho em relação ao Darkseid, porque é dessa forma que os novos deuses veem os universos e tal, vem como pequenos pontinhos. Mas daqui a pouco eu vou falar um pouco melhor sobre isso, porque vai ter o Darkseid e o Orion na lista. Mas agora nós vamos pro Aquaman. O Aquaman fisicamente é mediano, e eu colocaria ele até abaixo do Aço, mas em poder ele consegue subir tranquilamente para top tier, porque como ele é um dos membros principais da Liga da Justiça, ele tem conexão com uma das forças cósmicas do multiverso. E basicamente, eu vou deixar até o Aquaman um pouco acima nessa lista, por uma coisa bem interessante. Ele tem conexão com a força vital, que é, como eu disse, uma força cósmica de poder multiversal da DC, e por consequência ele já estaria tranquilamente aqui em top tier e tal, até acima do Adão Negro, usando essa força. Mas fisicamente ele é do nível da Mulher Maravilha, então nem pra colocar ele como mediano dá pra colocar, porque daqui a pouco eu vou falar da Diana também, mas velho, o Aquaman além disso, durante o pós-crise ele conseguiu perfurar uma sonda do Imperiex, e pra quem sabe bastante sobre os vídeos que eu costumo fazer aqui no canal, já devem estar mais ou menos familiarizados. Mas assim, as sondas do Imperiex tinham partes do poder do próprio Imperiex Prime, que é a entidade cósmica equivalente ao próprio Big Bang do universo DC. Só que como eu já falei algumas vezes em alguns vídeos, o universo DC não é do tamanho do nosso universo, ele é muito maior. Tanto que, se você for pegar a citação inicial sobre o tamanho do universo DC, o Big Bang deles, em meio segundo, se expandiu por 60 trilhões de anos-luz. E isso é simplesmente bizarro, é muito maior do que o nosso universo observável, que é o que nós temos como estimativa do tamanho do universo. Então, cara, não tem muito o que dizer, eu vou colocar ele como top tier sim. E vamos agora pro Besouro Azul, que ele tá no nível de uma lanterna. Eu vou deixar ele acima da Jessica também, porque basicamente o Besouro Azul já conseguiu até mesmo enfrentar o Lobo, e no geral o Escaravelho é pra ser um negócio que vai conseguir enfrentar, seja Lanterna Verde, Azul, Vermelho, qualquer tropa do espectro emocional, teoricamente o Escaravelho permite o hospedeiro dele enfrentar. Então não tem muito segredo, eu vou deixar ele aqui como mediano. E o Bizarro, cara, o Bizarro eu vou deixar ele em top tiers. No caso daqui, eu tô considerando o Bizarro clone, não o Bizarro do mundo bizarro, que é o universo dele e tal, onde todo mundo é invertido e tudo mais. E o clone, ele tem alguns feitos bem interessantes. O maior feito que eu me lembro dele é um bagulho que colocaria ele em God tiers, porque ele já conseguiu enfrentar e derrotar o Trigon. Só que é aquilo, cara, é um negócio completamente isolado. Você nunca vai ver ele fazendo algo do tipo, tirando durante essa ocasião. Então é difícil você considerar que isso daí é consistente com o nível do boneco, porque não tem como. Ele não faz esse tipo de coisa normalmente, e ele só fez algo desse tipo uma única vez, completamente isolado. Mas, mesmo assim, tá, eu vou deixar ele acima do Adão Negro, porque o Bizarro, ele já conseguiu vencer a Mulher Maravilha com extrema facilidade. É simplesmente bizarro. Foi um trocadilho não intencional, tá?
mas é simplesmente bizarro a forma como ele venceu a Diana. Foi numa superioridade bizarramente alta. Agora o Caçador de Marte. O Caçador de Marte, poder físico, por assim dizer, ele chega aqui como top tier, e eu já vou colocar ele até aqui acima do Aquaman, porque basicamente o poder físico dele é do nível de Kryptonianos. Ele já falou algumas vezes que ele seria nível Superman, mas o próprio Apocalipse já provou que isso não é verdade, com o Apocalipse subjugando ele, falando que ele é forte, mas ele não é um Superman, e botando ele de joelho na base do empurrão. E no geral, o Caçador de Marte não é tão forte fisicamente. O que é absurdo nele, o que faz ele ser muito mais poderoso do que o normal, são dois fatores. O primeiro é a conexão que ele também tem com uma das forças cósmicas do multiverso. No caso dele, o inconsciente coletivo, que é uma fonte de energia cósmica que deuses e personagens como o Superman conseguem puxar essa energia para, a partir dela, eles fazerem coisas muito extremas. No geral, o Caçador de Marte tem essa conexão, e é por isso também que a telepatia dele é tão alta. E assim, se fosse numa luta, o Caçador de Marte seria até acima nessa tier list, porque a telepatia dele é um bagulho simplesmente colossal, e ele consegue afetar deuses, entidades cósmicas e tudo. E, velho, ele brinca com a mente de qualquer personagem dessa lista até o momento. Menos do Apocalipse, porque o Apocalipse não tem mente, mas vocês entenderam. A grande questão é que eu não tô considerando uma luta direta entre os personagens. Tô falando única e exclusivamente do poder bruto deles e do potencial destrutivo. Inclusive é por isso que o Hal Jordan tá como o top 1 dos God Tiers até agora. O potencial dele é literalmente infinito, e ele vai conseguir derrotar a entidade cósmica usando isso. Mas enfim, graças aos dois fatores da telepatia e o inconsciente coletivo, o Caçador de Marte é também acima do Aquaman, e no geral não tem muito o que eu dizer. Ele já conseguiu até mesmo ferir o Batman dentro do Bat-Traje final, que é a armadura mais poderosa do Batman, só que é aquilo, ele afetou o Batman dentro do traje, mas ele não causou nenhum dano no traje. Então eu presumo que o dano que ele causou não seja algo como ele passou da resistência do traje, e sim ele bateu no traje e o Batman se bateu dentro do traje. Agora nós vamos pro Capitão Átomo, e velho, o Capitão Átomo é embaçado, tá? Já vou colocar ele aqui diretamente no God Tiers, e eu já vou até colocar ele bem acima por uma questão muito específica. O poder dele é controlar o campo quântico, e o campo quântico é uma fonte de poder basicamente infinita, que permite ele criar e destruir universos e até mesmo o multiverso inteiro. Mas, no geral, o que vai fazer eu colocar ele acima é um feito que ele teve, que ele basicamente conseguiu destruir o corpo do Dr. Manhattan. No geral, eu vou deixar ele aqui acima, porque, inclusive, o Capitão Átomo já controlou até mesmo a Speed Force do Barry, nulificando ela. Então, personagens que utilizam forças cósmicas, digamos, limitadas por alguma coisa, teoricamente o Capitão Átomo conseguiria tirar eles pra nada. E é por isso que ele vai ser o primeiro, apesar de ser debatível, mas eu vou deixar ele primeiro. Agora o Cyborg. Velho, o Cyborg ele é mediano, mas ele tem uma questão. Dependendo da representação dele, ele dá uma subida bem alta de nível, tá? E eu falo isso porque durante o arco da Liga da Justiça Odisseia, ele conseguiu derrotar o novo deus Cyborg, que teoricamente deveria ser uma versão aprimorada dele, e esse próprio novo deus Cyborg tinha conseguido derrotar o Orion, que é um dos novos deuses mais poderosos que tem. Mas assim, o Cyborg normalmente não tá perto desse nível, e o ápice dele estaria aqui como top tier. Porque é aquilo, você vai vencer um personagem forte, não necessariamente você tá no mesmo nível que ele. O Darkseid não tem segredo, vou já botar o Darkseid aqui em cima. Basicamente, o Darkseid ele é um dos novos deuses, um dos mais poderosos inclusive, alguém tão grande que na queda dele, sem ele ser redimensionado pelos tubos de explosão que os novos deuses usam para transitar pelo multiverso, sem esse redimensionamento, o Darkseid quase destruiu o multiverso inteiro, só de tão grande que ele era enquanto ele caía. Então, meu amigo, o cara é bizarro, ele já estaria aqui em God Tier. Mas além disso, o Darkseid que nós vimos até 2022, se eu não me engano. Eu vou deixar aí na tela, confirmando o arco e a data, porque ele basicamente estava nerfado por uma força externa. Tudo que a gente viu dele eram parcelas do Darkseid original. E a primeira demonstração de poder dele, depois de ter recuperado a forma original, foi simplesmente passar o rodo na quintessência inteira. Cara, a quintessência é um grupo de entidades cósmicas do multiverso DC, que tem Spectre, Pai Celestial, deuses como... Depende da formação, mas pode ser a Hera ou os Zeus. Nessa formação também tem o Mago Shazam e tudo mais. Então realmente, cara, não tem muito o que dizer. O Darkseid é claramente o mais poderoso até o momento. Nós temos o Detonador, e o Detonador ele é interessante por uma questão, eu diria, curiosa do conceito dele. Ele tem um tempo limite para se manter transformado, que se eu não me engano é de 1 hora.
E qual que é a grande questão em relação a isso? Durante essa 1 hora, ele é basicamente invencível. E eu falo basicamente invencível porque em todas as lutas dele, ninguém conseguiu chegar nem perto de derrotar ele. Ele basicamente tirou o Esquadrão Suicida pra nada, ele subjugou a Mulher Maravilha, simplesmente tirou pra nada também uma formação da Liga da Justiça, onde tinha, por exemplo, o Guy Gardner, e o Guy não conseguiu nem afetar ele. O Guy quebrava os construtos batendo nele e ele nem saía do lugar. Além disso, o Detonador também conseguiu se manter contra o Superman, e o próprio Clark reconheceu o quão forte esse maluco era. Então assim, eu já vou colocar ele tranquilamente aqui, ó, acima do Cyborg, mas por uma questão de consistência eu vou deixar ele abaixo do Adão Negro. Porque ele tem poucas aparições, então é até meio que pedir demais que ele tenha feitos muito grandiosos e tudo, mas do pouquíssimo que ele mostrou na minissérie dele, ele já é absurdamente poderoso. E vamos ver se a DC traz ele de volta, né? Porque os caras criaram o Hulk deles e não usam o boneco, mas enfim. Agora nós vamos pro Erradicador, e eu vou fazer já o seguinte, o Erradicador eu vou colocar ele aqui em cima, e tem uma questão muito específica em relação a ele. Em poder bruto, ele não seria tão superior a esses personagens daqui, os medianos, só que o Erradicador ele é bizarramente poderoso, porque ele é basicamente imortal, porque ele não é um ser vivo, ele é, digamos, como um programa de computador kryptoniano, e no geral, velho, por ele não ser um cara com corpo físico, por assim dizer, ele sobreviveu à explosão do planeta Krypton, e vez ou outra ele enfrenta Superman, enfrenta Supergirl. Numa versão aprimorada dele, após ele absorver a alma do Superman, ele conseguiu lutar contra a Hellbat, que é aquela armadura do Batman, onde ele teoricamente fica no nível de um peso pesado. E eu digo teoricamente porque, beleza, o Batman ganhou do Caliban com ela, mas ele foi tirado pra bosta pelo Darkseid. Mas assim, eu vou deixar o Erradicador aqui, porque por mais que ele não seja explicitamente mais poderoso, ele tem duas coisas muito importantes que vão colocar ele como ápice entre os personagens medianos. A primeira coisa é o fator imortalidade. Como eu disse, ele pode simplesmente transferir a consciência dele, porque ele é um programa de computador, então ele nunca vai morrer de forma definitiva, a não ser que você dê um jeito de destruir todas as formas de tecnologia do universo inteiro. O outro fator é, ele é muito, mas muito mais rápido do que a maioria dos personagens dessa lista, inclusive. Porque basicamente o Erradicador já conseguiu cruzar 11 dimensões. E quando eu falo cruzar 11 dimensões, eu não estou falando dele ter ido para um universo, depois para outro, que é algo que a maioria dos personagens mais próximos do top tier e tal, teoricamente conseguiriam fazer. Mas eu tô falando dele literalmente ter cruzado dimensões mesmo. E beleza, a gente não tem quanto tempo de verdade ele levou para fazer isso, porque a história só vai mostrando como se fosse um resumo do que aconteceu com ele antes da aparição dele na edição que tá aparecendo aí na tela. Agora nós vamos para Estelar, e tem duas questões sobre Estelar que eu vou já deixar claro aqui. Por conceito, ela seria abaixo da média, ela seria superior aos Flashes aqui, o Kid Flash e o Jay, mas no geral ela tem feitos que sustentam ela ser acima disso, porque ela vai conseguir lutar contra a Mulher Maravilha. Ela citou que ela era quase tão forte quanto o Superman dos Novos 52, então tranquilamente daria para colocar ela acima do Atrocitus. Porque, velho, por mais que o Superman dos Novos 52 fosse muito mais fraco do que o Superman atual, e até do que o pós-crise, no geral, a escala de poder dele ainda é um bagulho bem absurdo. Porque, tipo assim, você vai ver um cara que simplesmente consegue resistir a entrar dentro de um buraco negro. Basicamente, se o Superman dos Novos 52 não fosse tão forte quanto ele é resistente, ele não conseguiria enfrentar os vilões dele, porque basicamente, os vilões dele conseguem ferir ele. E por consequência, se o vilão consegue ferir ele com uma potência absurda, o braço do cara tem que resistir a essa mesma força quando ele bate. Então, teoricamente, a Estelar estaria mais acima do que a Atrocitus e tal, porque mesmo no 952, o Superman é mais poderoso do que qualquer lanterna que você for colocar, tirando o Hal, dependendo do quanto a força de vontade do Hal tá alta. E o Caio também, mas é o mesmo conceito. Mas no geral, a Estelar ela é basicamente uma estrela viva e não tem muito segredo em relação a isso não, cara. Ela é peso pesado mediano, mas acima da maioria. Agora nós vamos pro Etrigan, e o Etrigan, meu amigo, esse cara é embaçado, por mais que não pareça. O Etrigan, ele é basicamente um demônio ultra poderoso que, no geral, ele tem um feito que é absurdo, que é ele ter 1/5 do poder necessário para conseguir enfrentar a entidade antivida, que tem literalmente poder infinito. Então, teoricamente, estaria tranquilamente aqui em cima também, porque, cara, quando chega em Esfera dos Deuses, Novos Deuses, gente desse nível, o nível de poder sobe realmente muito. Então, no ápice da representação dele, o Etrigan estaria nesse nível.
Só que tem uma questão, ele não é representado assim em 90% das HQs, é o mesmo caso do Bizarro. E assim, eu diria que por causa disso, eu posso deixar ele até abaixo do Adão Negro, porque na maioria das HQs dele ele não chega nem perto desse nível, então eu vou deixar ele aqui, mesmo que o feito mais absurdo dele seja muito absurdo realmente, acima de muita gente daqui. Agora nós vamos pro Apollo, e cara, o Apollo ele é meio triste, porque o maior feito concreto dele é basicamente destruir um meteoro do tamanho de um planeta. E beleza, é um feito realmente absurdo. Só que isso é absurdo para personagens normais, não para peso pesado. Peso pesado tem que destruir planeta casualmente, então é meio complicado você colocar ele muito acima disso. Só que ele tem muito feito de escala muito acima, porque ele já conseguiu enfrentar o Lobo, então eu conseguiria colocar ele aqui mediano. Ele já conseguiu enfrentar um Lanterna Vermelho, e ele até mesmo já enfrentou o Neron dentro da dimensão dele. Pra quem não sabe, o Neron é um demônio ultra poderoso e dentro da dimensão dele ele tem controle absoluto. Então é basicamente um cara de poder universal. Até maior na verdade. Mas é aquela questão que eu já falei também no Bizarro e no Etric. O feito dele é muito isolado. Porque inclusive, isso é um bagulho bizarro, quando o Neron tomou o golpe do Apollo, ele citou ali que o Apollo deu um soco mais forte do que o Lúcifer. E isso não tem o menor sentido, cara. É simplesmente bizarro o nível de diferença. Porque o Apollo, em 99% das HQs, é um personagem peso pesado abaixo da média. Por feito concreto, claro, mas em combate direto ele é mediano. E assim, eu vou colocar ele aqui acima da Jessica, considerando o feito mais extremo dele e tudo, como, digamos, um pontinho extra assim pra ele. Mas, velho, é completamente descabido, tá? O Gladiador Dourado não tem muito segredo. Ele basicamente é um cara muito poderoso. Mas, no geral, o maior feito dele que eu me lembro é um feito de resistência, que é que ele aguentou pancada do Apocalipse, cara. Mas, no geral, o campo de força da armadura dele, que é o que fez ele aguentar os ataques do Apocalipse, tem um limite também. Então, você vai ver ele até enfrentando outros pesos pesados e tudo, mas, no geral, cara, ele não se destaca muito em feitos concretos, não. Então, eu vou deixar ele, obviamente, acima da Jessica também, porque, cara, tancar o Apocalipse, né? Mas é aquilo, ele tem um tempo limite bem abaixo da média, assim, por assim dizer. Porque não é exatamente um tempo limite, é o quanto o escudo dele aguenta antes de cair. Então ele precisaria de um certo tempo para o escudo voltar ao normal. Mas é aquilo, ele enfrenta pesos pesados, etc. Vou até subir um pouquinho a bola aqui. Já é acima do aço, vai, pronto, tá bom. Por enquanto tá assim. A próxima é a Calice. Ela é uma híbrida entre uma Amazona e um Novo Deus, porque ela é filha do Darkseid com uma Amazona. Então, ela basicamente seria muito mais poderosa do que as outras Amazonas. Até mesmo que alguns novos deuses, talvez, vai depender bastante. Mas no geral, o que eu posso dizer é: a Calice, ela é rival da Mulher Maravilha. Ela já conseguiu até mesmo quebrar os braceletes da Diana, o que por si só seria um feito absurdo. Porque se você for levar em consideração escala, os braceletes da Diana tancam, por exemplo, ataques de deuses, ataques muito superiores à resistência da própria Diana. Então, teoricamente, a Calice seria acima. Só que a questão é, a Diana que ela enfrentou é a dos Novos 52. E nos Novos 52, todo membro da Liga é mais fraco. E depois disso, ela até é rival da Diana, mesmo assim. Só que tem uma questão, ela nunca mais conseguiu quebrar os braceletes. E, como eu disse, Novos 52, a representação dos personagens é menor. Então, por causa disso, eu vou deixar ela aqui abaixo do Adão Negro. Agora, o Hell, velho, o Hell é bizarro. Eu vou colocar ele como um dos God Tiers, porque eu não vou nem demorar muito falando sobre ele. Ele é uma espécie de bizarro kryptoniano. E, assim, ele tem diversos poderes diferentes dos outros kryptonianos, porque ele passou por outras fontes de poder. Ele passou por quasares, buracos negros e etc. E tudo isso foi alterando as células dele para ele absorver energias diferentes e criar poderes novos. E, basicamente, o principal poder dele é manipulação temporal. E ele já quase destruiu o Omniverso DC na base dessa manipulação cronal. Basicamente, o que é dito sobre o Hell é que a manipulação cronal dele ameaçou todo o Omniverso DC dos Novos 52. Ainda assim seria uma cosmologia mais básica, por assim dizer, mas cara, o cara afetou o Omniverso DC. Só que tem uma questão, ele não faz isso com poder bruto. Ele faz isso porque a manipulação cronal é naturalmente muito poderosa. Então eu não consigo colocar ele acima do Apocalipse. Por mais que teoricamente eles sejam próximos em nível de poder, ainda assim ele é bem acima de top tiers por causa desse negócio. O cara que consegue botar em risco o Omniverso inteiro, mesmo dos Novos 52, é um cara absurdamente poderoso. Agora nós vamos pro Lobo, e o Lobo não tem muito segredo. Ele já venceu panteões de deuses, ele já
enfrentou o próprio Shazam e tremeu o universo enquanto eles lutavam, e ele ganhou as lutas que ele teve com o Shazam nesse mesmo arco. E, velho, o Lobo é o Lobo. Ele é imortal, ele é um personagem que, vez ou outra, tem uns feitos muito absurdos, como simplesmente tirar pra nada personagem que controla a realidade, etc. Ele é um personagem que tem, digamos, um limite meio questionável, por assim dizer, no sentido de que você não tem exatamente um teto do que ele pode ou não fazer. Mas ele tem uma média, e a média dele é no nível do Shazam, até superior, eu vou colocar ele aqui, por causa do negócio que eu falei, dele vencer panteões de deuses e tal depois de morto. E isso é uma coisa que o Shazam nunca conseguiu fazer, pelo menos não na base. Agora nós vamos pra Máxima, e a Máxima... Velho, eu vou colocar a Máxima acima do Apollo. Porque basicamente, a Máxima, originalmente, né, antes da DC começar a vir com o Safado, ela era uma vilã do Superman, e normalmente ela enfrentava o Superman, ela até surpreendia ele em alguns momentos, mas o que eu diria como o maior feito dela, velho, foi durante a morte do Superman, onde ela foi a única personagem, além do próprio Superman, que conseguiu se manter contra o Apocalipse. E, velho, nessa brincadeira aqui, ela tranquilamente já subiria bastante. Eu consigo colocar ela até acima do Erradicador em poder bruto, mas o Erradicador venceria ela ainda assim, porque, né, o cara é imortal e ele tem um monte de hacks. Mas, enquanto a Máxima, ela é mais simples, por assim dizer. Ela é uma telepata muito poderosa, mas, cara, poder bruto por poder bruto, ela é acima do Erradicador, mas em confronto direto ela perderia. Mas como eu disse, aqui eu não tô considerando quem ganha de quem, eu tô considerando quem é mais poderoso, e por isso ela tá acima do Erradicador. Agora a Mera, ela é fraquinha, basicamente, ela é uma Atlante, ela teoricamente seria mais forte do que o Arthur antes dos Ups, e eu falo teoricamente mais forte do que o Arthur, porque basicamente ela era representada em diversos momentos como mais poderosa do que ele. Só que aí entra naquela questão que eu tô falando, é o Arthur antes dos Ups. E o que eu tô falando de antes do Aquaman aqui? Basicamente, ele se tornou literalmente um dos deuses dos mares, então ele não é mais um mortal, ele não é só mais o rei de Atlântida, ele é um deus, basicamente. E a Mera era representada como superior a ele antes do Arthur ter revelado esse negócio da conexão que ele tem com a força vital. Coisa que a Mera não tem, então não tem como ela ser do nível dele, simplesmente. Mas assim, o maior feito dela que eu me lembro foi ter enfrentado uma formação da Liga da Justiça e vencido, só que você tem que levar em consideração que tava todo mundo se segurando. Ninguém ali realmente queria vencer ela. Os caras queriam conter ela. E é por isso que ela venceu. Mas como eu disse, ela não tem muito feito grandioso. E só pra vocês terem uma base, o nível da Mera, o nível físico dela, por assim dizer. Ela é do nível do Orm, e o Orm é do nível do Arthur antes dele ser o par. E basicamente nessa época o Arthur conseguia mover placas tectônicas e coisas do tipo. Mas nada muito absurdo não. Agora a Bismarck, velho, a Bismarck ela é basicamente um caçador de Marte nerfado, porque ela não vai ter nenhum feito muito absurdo em poder, força e tal. Mas assim, ela tem uma citação que é extremamente suspeita, que veio do próprio Caçador de Marte, onde o John fala que o poder da Meggan é superior a todos os titãs. E isso não faz o menor sentido, porque nós temos a Ravena na equipe. Simplesmente não bate. A representação da Meggan nunca foi nesse nível, nunca nem perto disso, na verdade. Tipo, mesmo sendo um negócio muito exagerado, eu vou levar em consideração essa citação para colocá-la aqui no mediano. Mas eu já acho bem questionável, e bem na realidade eu colocaria ela até atrás da Estelar, tá? Mas enfim. A próxima é a Moça Maravilha, a Cassandra Sandsmark, e ela também é mediana em poder, até abaixo da Estelar. Mas assim, ela já conseguiu vencer o Déspero, que é um personagem que normalmente enfrenta o Caçador de Marte, e até formações da Liga da Justiça mais contida, por assim dizer. Mas não tem nada muito grandioso em relação a Cass, ela é uma peso pesado mediana mesmo. O próximo é o Mon-El, que tá mais ou menos nessa situação, ele é superior a Estelar, porque basicamente ele é um Daxamita, e Daxamitas se escalam a Kryptonianos de uma forma geral. E assim, os seres considerados supers dentro dessa escala de Kryptonianos, Daxamitas, Paleusianos e tal, todos eles têm capacidade para mover estrelas do universo afora, e o próprio Mon-El já fez isso algumas vezes. Além disso, ele também já conseguiu enfrentar o próprio Superman e o Lobo, então, no geral, o Mon-El ele seria superior a Estelar, e teoricamente, eu colocaria até superior ao Erradicador, mas novamente entra naquela questão, o Erradicador também ganha dele. Mas enfim, o próximo é o Mongo, e por incrível que pareça, o Mongo é top tier, tá? Por mais que tenha alguns anos que ele é representado meio meme, por assim dizer, você vai ver ele aparecendo em HQ do Superman pra tomar hit kill do Clark, mas por mais que já tenha alguns anos que ele seja um personagem mais meme, por assim dizer, em representação,
ele é bizarro, tá? Ele já ganhou do Hal Jordan em alguns momentos, ele já ganhou de várias lanternas, na verdade, ele já nocauteou o Superman, ele já tirou a Estelar pra nada, só que tem uma pequena questão entre o Mongo que deixa difícil você escalar ele de uma forma mais precisa, que é o fator de que não existe um único Mongo. Ele muda a cada período. Porque o que acontece é que o Mongo, ele é mais ou menos um título. Ele começou há muito tempo atrás, e desde então todos os descendentes do primeiro Mongo, eles matam a antiga geração e eles se tornam um novo. E aí nessa brincadeira, teoricamente, vários Mongos que apareceram em diversos momentos não são o mesmo personagem. A única coisa que se mantém é que eles odeiam o Superman, mas é meio difícil você escalar. Só que tem uma questão também, e é por isso que eu vou colocar ele como um dos top tiers. Há um tempo atrás, a DC meio que deu um retcon nesse cristal que tem no meio do peito do Mongo. E basicamente começou a virar uma coisa mais cósmica e tudo mais. Então assim, por ser uma coisa cósmica de poder e tudo, eu vou colocar ele assim no detonador. E eu sei que é questionável, porque o conceito do detonador teoricamente seria ser superior a ele. Porque o detonador, por conceito, seria um personagem teoricamente invencível dentro das 1 hora que ele tem transformado. Mas, velho, ele não tem feito pra sustentar esse tipo de coisa, enquanto o Mongo tem. E tem uma coisa absurda sobre o Mongo também. Basicamente, o Mongo teoricamente seria do nível do Darkseid. E é como eu disse, citação por citação, tem muita gente nessa lista que tem citações extremamente questionáveis. Mas assim, feito concreto do Mongo, ele resistiu a um clarão solar do Superman, que, pra quem não sabe, é basicamente uma liberação máxima do poder do Superman de uma vez só, numa explosão omnidirecional, e o Mongo sobreviveu a essa explosão e a explosão do mundo bélico, porque o Superman usou isso aí para explodir o planeta e tal. E basicamente o Mongo tancou as duas coisas. Então assim, não tem muito o que dizer, ele realmente é muito poderoso, top tier indiscutível nesse sentido, por mais que ele seja meme há alguns anos. E agora nós vamos pra Mulher Maravilha. E assim, já adianto que a Diana em si, ela seria mais ou menos do nível da Alice e tal, só que ela tem um diferencial chamado equipamentos. E quando eu falo equipamentos, eu tô falando de bagulho muito quebrado. Porque assim, o bracelete da Diana, como eu disse, é mais resistente do que ela. Ela tem a lâmina de Hefesto, que consegue negar durabilidade cortando através dos átomos das pessoas. Ela tem o laço da verdade, que permite ela até mesmo enfrentar entidades cósmicas com esse bagulho. E o laço, ele é basicamente uma representação literal da verdade universal. Que, na verdade, o laço também é uma extensão da alma da Diana. Então, teoricamente, o que o laço é capaz de fazer, ela também deve ser capaz. E, basicamente, uma vez o laço se quebrou e a verdade do universo inteira se tornou subjetiva a um ponto que o universo inteiro quase foi pra vala. E, velho, como eu disse, ela consegue enfrentar entidades cósmicas com esse bagulho. Então, assim, ela estaria tranquilamente assim no nível dos flashes e tal, por causa dos equipamentos. Principalmente o laço da verdade, que na verdade é uma extensão da alma dela. Ela também, além disso, pode negar poder por causa desse negócio. Por exemplo, se o seu poder for um negócio adquirido de forma artificial, com algum tipo de experimento ou algo do tipo, a Diana conseguiria negar o seu DNA e fazer ele voltar ao que ele era antes, porque ela é o avatar da verdade universal. Fora aquele negócio que eu já falei também no Aquaman e no Caçador de Marte. Ela também tem conexão com a força cósmica da criação, no caso dela, a God Wave, que é o poder da esfera dos deuses e tal. Mas enfim, agora o Orion eu já vou pular ele aqui na frente do Capitão Átomo e abaixo do Darkseid. Por quê? Porque o Orion, ele basicamente é um novo deus, assim como o Darkseid, que é pai dele. E basicamente, o Orion, ele é extremamente poderoso. Fisicamente, ele em diversos momentos foi citado como nível Superman, durante o pós-crise inteiro, pelo menos. E, cara, o Orion, ele é profetizado para ser aquele que vai matar o Darkseid num combate. E, inclusive, ele já ganhou do Darkseid algumas vezes em lutas diretas. E é aquele bagulho que eu falei no Darkseid também. Os novos deuses veem universos como pequenos pontinhos, de tão grandes que eles são. Então, teoricamente, a mesma coisa que o Darkseid fez, caindo e quase destruindo o multiverso inteiro, o Orion também seria capaz de fazer. No geral, o Orion é quase tão poderoso quanto o pai dele, e ele também tem uma fonte cósmica de poder, a Astroforce, que já conseguiu conter até mesmo a bomba do Oblivion, que iria destruir o universo inteiro. E no geral, é esse negócio. O Orion, ele tem potencial para superar o pai dele, mas eu particularmente não vejo ele sendo superior atualmente. Principalmente depois do Darkseid não estar mais nerfado. Agora a próxima é a Poderosa, que é uma peso pesada mediana, tranquilamente acima da Megan. Basicamente, Poderosa é uma kryptoniana, ela... Já vou até colocar a Supergirl aqui, que é a mesma coisa, em nível de poder. E por mais estranho que pareça, a Supergirl é até mais forte do que a Poderosa, tá? O que é aquela questão, é um negócio contra-intuitivo,
porque elas teoricamente seriam a mesma pessoa e a poderosa é mais velha, então pelo DNA kryptoniano ela deveria ser mais poderosa, que também é um trocadilho igual do Bizarro e eu não percebi, mas enfim, teoricamente ela deveria ser mais poderosa do que a Kara, porque ela é mais velha. Só que as duas sempre se mostraram como rivais em poder, e não tem muito segredo, elas se enfrentaram em diversos momentos, mas as duas são freguesas da Diana, as duas são mais fracas do que os kryptonianos adultos, por assim dizer. E no caso da Supergirl é um negócio mais explícito, porque vira e mexe ela apanha pra kryptonianos, como por exemplo o Zod, que eu vou falar daqui a pouco também. E não tem muito segredo, ela é uma kryptoniana padrão, ela conseguiu já enfrentar o Super Cyborg num arco onde o Super Cyborg e o Brainiac lutando quase destruíram o Noxia, que era um planeta tão absurdamente resistente, feito de um material tão bizarramente forte, que pra você destruir o planeta era mais fácil você explorar uma galáxia. O que eu posso dizer é, dá pra colocar a Kara aqui acima do Cyborg, também dá pra colocar a poderosa acima do Cyborg, e eu acho que eu vou fazer isso mesmo, eu vou deixar de forma definitiva assim, como top tier e tudo, apesar de que pra mim a Supergirl ela é mais mediana, e por consequência poderosa também seria. Mas eu vou considerar alguns feitos mais extremos, como por exemplo, enfrentar o Superboy Prime também, e com isso ela viraria top tier, apesar de não ser consistente. Agora nós vamos para Ravena. Ravena é uma personagem de poder cósmico em escala multiversal. Já vou até colocar ela aqui na frente do Lobo. Eu vou colocar ela na frente do Flash Reverso também, porque como eu disse, a Ravena ela é uma personagem de poder cósmico em escala multiversal. O que mais tem são citações de que ela poderia destruir o multiverso, universos e tal. Então não tem muito segredo. Além disso, ela deve ser comparável ao pai dela, o Trigon, que é outro personagem de poder cósmico multiversal, nível de uma entidade cósmica, inclusive. E no geral é isso, cara. Ela é God Tier. Seria argumentável até dela estar acima de alguns personagens daqui, da Mulher Maravilha, dos Flash, do Lanterna e tal. Mas eu vou deixar ela abaixo porque eu particularmente não vejo tantos feitos consistentes dela acima. Se você for fazer escala por escala, algo feito, por exemplo, de enfrentar o Trigon seria superior aos dos Flashes. Mas, escala por escala, os Flashes também vão acima disso. Mas enfim. Vou deixar ela aqui. Próximo é o Rogol Zahar, que é um kryptoniano bizarro, tá? Mano, eu não coloquei esse cara aqui já por uma coisa muito específica. Enquanto ele lutava contra o Superman e contra o Zod, eles tremeram a Zona Fantasma inteira. E enquanto eles tremeram a Zona Fantasma inteira, eu vou lembrar pra vocês também aquele negócio que eu falei lá no negócio do Apocalipse. A Zona Fantasma é uma dimensão muito maior do que um universo. Inclusive, esse feito em si colocaria ele até acima do Apocalipse. E tem uma questão a mais também. Ele foi citado durante o Renascimento como do nível do Superman. E aí o que que tem? O que que tem aqui? Se o Apocalipse enfrenta o Superman nerfado e ele já não consegue vencer com facilidade, tu imagina o Zahar. Porque o Zahar enfrenta o Superman sem ele estar nerfado. O Superman não é enfraquecido por estar na presença dele, que é o que acontece contra o Apocalipse. Então eu particularmente coloco o Zahar acima. E tem a questão também. Esse machado dele deixa ele ainda mais poderoso. O Zahar tirou pra bosta o Zod, ele tirou pra bosta o Supergirl. O único kryptoniano, além do Superman, que conseguiu, digamos, entreter ele, foi o Jon Kent. Mas o Jon teve que pegar ele completamente de surpresa no Speed Blitz. Então, não é uma coisa tão fácil assim. No geral é isso. O Zahar ele já botou medo em personagens que controlam frotas galácticas, de alienígenas e tudo. E, como eu disse, o maior feito dele é esse de tremer a Zona Fantasma. Então, vou deixar aqui. E teoricamente é mais fácil de você colocar ele acima na lista, porque ele é mais consistente, porque ele apareceu menos. Então, você não vai ter um feito extremo dele tremer numa dimensão e na outra ele tá caindo com um caminhão, por exemplo. Agora vamos pro Senhor Destino, não tem segredo. O Senhor Destino sozinho, digamos assim, só o hospedeiro seria superior a pesos pesados, não tem muito segredo. Mas ele vai ficar aqui no God Tiers, porque o elmo dele, quando ele deixa o Nabu tomar conta, o que tá lutando não é mais ele, e sim um personagem do nível de Lords da Ordem e do Caos. Alguém no nível do próprio Spectre. Então, meu amigo, o cara é absurdamente poderoso, tá? E eu vou deixar ele aqui. Vamos agora pro Super Cyborg. O Super Cyborg, ele é a mesma coisa do Erradicador. Eu diria que poder bruto, o Erradicador é um pouquinho mais fraco, e é por isso que eu vou deixar eles assim. Porque os dois têm a mesma imortalidade, inclusive. Aquela questão deles serem tecnologia. Então, tipo assim, em poderes eles são bem parecidos, o nível de poder deles também é bem parecido, e no geral, cara, o Super Cyborg, ele teoricamente seria mais poderoso. Tanto que ele já tirou o próprio mundo pra bosta. Inclusive, eu vou subir o Super Cyborg aqui, eu vou deixar ele, velho, abaixo do Detonador e acima da Supergirl. Não, eu vou deixar ele abaixo da Supergirl e acima da Poderosa. Pronto, eu acho que é mais consistente assim. Agora nós vamos pro Jon Kent. O Jon Kent, em ápice, ele é top tier. Porque assim, quando o Jon era criança,
ele conseguiu liberar um clarão solar tão absurdo que precisou de 2 Supermans, 2 Flashes e mais um grupinho de gente para conseguir conter a explosão. E o Salvador, que é o Team Drake de uma outra linha do tempo, precisou se jogar dentro do fluxo temporal com a explosão, porque não dava para conter para sempre. Além disso, o John Kent também no clarão solar, ele botou para dormir todos os titãs, então já vou colocar ele até aqui como uns God Tiers, porque os titãs estavam defendidos pela própria Ravenna, tá? Então, meu amigo, o bicho é bizarro. Mas vai ficar abaixo do Apocalipse, acima do Real, porque era uma Ravenna não tão bem representada, diga-se de passagem. E, no geral, ele vai estar acima do Real, porque o Real é 952 e ele é do Renascimento. Todo mundo no Renascimento é mais poderoso. Enfim, próximo é o Connor. O maior feito do Connor que eu me lembro foi lutar contra o Superboy Prime, o que por si só colocaria ele bem acima aqui, até acima do John. E no geral é meio que isso, não tem muito segredo. Ele lutou várias vezes contra o Superboy Prime, ele foi humilhado na primeira, mas em todas as outras lutas ele se saiu melhor. E, inclusive, na última luta entre eles, a visão de calor do Connor conseguiu fazer uma cicatriz no peito do Prime que não se curou. O Superboy Prime ele tem aquele corte no meio do símbolo de S que ele tem no peito, e quem fez aquilo dali foi o próprio Connor com a visão de calor. E, meu amigo, todo mundo já sabe o quão absurdo é o Superboy Prime, eu já fiz até vídeo sobre toda a trajetória dele, falando de feitos e tal também. Então você já tem uma ideia do nível do maluco. Além disso, o próximo é o Kenan Kong. E assim, o Kenan Kong ele é nível Superman dos 952, então ele automaticamente fica acima do Estelar. E no geral é isso, não tem muito segredo, o poder dele é do nível do Superman dos 952, porque ele enfrentou o Superman Zero, que pra quem não sabe é o personagem que aparece durante o arco Últimos Dias do Superman, que é a HQ onde o Superman dos 952 morre, e o Superman Zero é o vilão dessa HQ. Ele é simplesmente do nível do Superman dos 952 e o Kenan ganhou dele. E é isso, não tem muito segredo. O próximo é o próprio Superman. Eu já vou deixar o Superman aqui acima do Orion por uma coisa muito específica. Por mais que o Orion durante todo o pós-crise tenha sido citado como do nível do Superman, o Superman, há mais ou menos um ano, se eu não me engano, passou por uma nova evolução, porque ele recebeu o upgrade do Gênesis, que é basicamente uma fonte cósmica de poder derivada do deus Olgron, que é um deus antigo, ultra poderoso e tudo mais. E desde que ele recebeu o poder do Gênesis, o Superman teoricamente é muito mais poderoso do que ele era antes. E é aquilo, cara, o Superman dos Novos 52 já era superior a uma lanterna. O Superman, em diversos momentos, em todos os períodos das HQs, ele vai ter citação de vários personagens falando que ele é a criatura mais poderosa da Terra. Ele já venceu o Darkseid na forma reduzida em diversos momentos, inclusive o Darkseid é freguês dele por causa disso. Ele já enfrentou o Darkseid depois do Darkseid recuperar a forma original. O último guidebook da DC que saiu cita que, para muitos, ele é considerado o herói mais poderoso da Terra. E, como eu disse, tudo isso é antes do Gênesis. O Gênesis deixou ele ainda mais poderoso, tanto que conceitos como tempo, distância, esse tipo de coisa não afeta mais o Superman. Teoricamente, desde o Gênesis, ele é acima de praticamente qualquer conceito conhecido, assim. Então, ele fica ainda mais poderoso. Teve um arco que eu recentemente fiz um resumo, que é o arco do Eu Bizarro e tal, onde é citado que o Bizarro no corpo dele, que no caso era o Superman no corpo do Bizarro, que na verdade estava no corpo do Superman, é confuso. Mas enfim, o Superman conseguiu lutar contra o Bizarro, que nesse arco era a criatura mais poderosa da Terra, e o Bizarro venceu todo mundo na base do feitiço e tal. Então assim, cara, o Superman ele é confirmadamente em diversos momentos como a criatura mais poderosa da Terra, então não tem segredo. Ele tem feitos como, por exemplo, tremer a Zona Fantasma. Ele já citou que ele poderia destruir a dimensão inteira se ele quisesse, e ele quase fez isso usando o clarão solar dele. Eu vou deixar ele abaixo do Darkseid, única e exclusivamente porque desde que o Darkseid voltou para a forma original, o Superman não venceu ele. E o último personagem dessa lista é o Zod. E assim, por consistência, o Zod seria só um top tier, acima da Supergirl inclusive, porque o Zod já venceu ela com facilidade. Ele em diversos momentos se mostrou superior a diversos kryptonianos que conseguiram vencer a cara. De uma forma geral, o maior feito dele é o de tremer a Zona Fantasma junto com o Superman e com o Zar. Só que eu não considero um negócio tão consistente pro nível dele, porque ele não tem tanto feito assim. Ele já, por exemplo, já venceu o Hal Jordan, mas depois ele perdeu quando o Hal tava no ápice do poder. E, no geral, cara, ele também já tirou o Caçador de Marte pra bosta. Inclusive, eu vou deixar ele acima do Detonador. E, velho, não tem muito segredo em relação ao Zod. Ele é um personagem que, vez ou outra, tem alguns feitos mais extremos. Eu lembro, por exemplo, no pós-crise, onde ele, se eu não me engano, ele quebrou o pescoço do Superman, ou foi a mandíbula do Clark com um soco, alguma coisa assim. E, velho, o Zod, ele é bizarramente forte, mas ele precisa de muitos feitos concretos para subir ainda mais na lista. Mas enfim, essa daqui é a minha tier list. Diferente da tier list da Marvel, eu falei os personagens que eu considero os mais poderosos e tudo. E no geral, velho,
Eu quero saber a opinião de vocês sobre alguns personagens daqui. Quem quiser comentar, faz só dos personagens que vocês acharem mais interessante de comentar sobre discordar ou concordar deles estar em algum lugar na lista e tudo. O geral é meio que isso. Comenta aí se vocês concordam ou discordam dos personagens. Comenta aí o que vocês acham. E é isso, cara. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo e falou!